Então, nós estamos no final do livro de Ezequiel. Antes de finalizar o livro de Ezequiel, só um pensamento aqui sobre eleições, né? Que temos eleições daqui a pouco, né? Dia 15 de novembro, né? Está próximo aí, vamos ter umas eleições que não mexem tanto assim com os ânimos das pessoas, porque não envolve a presidência da República, né? Mas são importantes também. Certamente as nossas eleições aqui costumam sofrer influência das eleições norte-americanas sempre, né? Então é normal você ver nas redes sociais comentários assim sobre o que acontece lá, né? E os cristãos às vezes com receio, mas será que a esquerda vai voltar ao poder no Brasil? A maioria dos cristãos geralmente pende um pouco mais para a direita do que para a esquerda. Tem cristão de esquerda, cristão de direita, mas a maioria pende mais para a direita e fica com aquelas preocupações, né? Será que voltando à esquerda vai ter aquelas questões de ideologia de gênero, ou de aborto, ou liberação das drogas, ou talvez vão cercear um pouco a nossa liberdade de comunicar a nossa crença publicamente, né? De chamar pecado aquilo que é pecado, e coisas desse tipo, né? Então, esses temas assim mais polêmicos é o que acabam gerando mais brigas, mais discussões, e também, por outro lado, são questões morais que leva a maioria dos cristãos a não votar na esquerda, né? Mas eles ficaram preocupados, né? Mas e se de repente instituírem um aborto no nosso país, né? A gente tem que defender as crianças, né? E de fato, sim, se você tem um candidato abortista, você não deve votar num candidato que defende o aborto, né? Seja ele de direita ou de esquerda, né? Mas a gente, na hora de votar, nós temos pouco conhecimento técnico para votar. Por exemplo, eu não entendo nada de economia. Não entendo de economia. Não adianta o candidato começar a apresentar argumentos sobre economia. Eu deveria até entender mais, né? Seria um voto mais consciente se eu conhecesse mais de economia. O fato é que eu não conheço. E a enorme maioria dos brasileiros, da população que vota, não entende nada de economia. A gente sabe que está faltando dinheiro no bolso, né? Mas sabe que vai no mercado e está cada vez mais caro, né? É isso que a gente sabe de economia. Mas a gente não entende de planos econômicos, então não tenho capacidade para avaliar um plano de econômico de um candidato e de outro e dizer, esse aqui é melhor por causa disso, daquilo, a previsão da economia vai ser assim. Então, o que acaba muitas vezes norteando o nosso voto são as questões morais, né? Isso que eu falei, na eutanásia, ele defende eutanásia ou não, ele defende aborto ou não, né? Ele defende liberação de drogas ou não, né? Então essas coisas acabam direcionando mais o nosso porquê, porque são questões morais. Questões morais nós entendemos. Se você conhece a Bíblia, você conhece questões morais. Então, apesar de que economia é fundamental para a saúde do Estado, né? E da sua também, e vai levar a uma organização da parte de saúde, de segurança, de tudo, se você tiver a economia andando direito, né? Mas nós não temos o conhecimento técnico para avaliar muitas vezes um plano econômico. Agora, questões morais básicas nós temos. Então, eu creio que a igreja não deve tomar um partido e falar, olha, vota então o candidato, né? Não devemos fazer isso. Mas nós devemos, por outro lado, instruir o povo de Deus a não votar em questões que são militantemente anticristãs, principalmente nas partes que envolvem a vida, né? A questão de aborto, a questão de você defender, principalmente você deve proteger os inocentes, né? E nesse caso eu creio que os bebês, os embriões, os fetos são inocentes que devem ser protegidos. Então, essa é uma questão básica que vai gerar muita discussão, muita polêmica, né? Mas então a única orientação que eu diria é isso, né? Pese o lado moral, apesar de que estamos votando em ímpios, né? Nós estamos, via de regra, votando em ímpios porque muitas vezes todos os candidatos são ímpios, né? Pelo menos para os principais cargos, né? Prefeito, governador, presidente. Geralmente você não vai ter um candidato que é um crente legítimo
Às vezes até tem, né? Mas é muito difícil de acontecer isso. Então, e às vezes é crente, mas não tem capacidade administrativa também, né? Não basta ser crente para ser um bom administrador de um cargo público, né? Então, mas seja como for, vai ganhar esquerda, vai ganhar direita, o cristão não pode se desesperar por causa disso, né? De jeito nenhum. Eu separei um texto aqui de Daniel, do livro de Daniel, antes da gente entrar no estudo de Ezequiel sobre isso. Daniel capítulo 4, versículo 35. Quem está falando aqui parece ser um profeta do Senhor, mas na verdade é o rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, rei pagão, aquele que construiu uma estátua em sua própria homenagem, né? Mas Deus tratou com ele e ele tem umas palavras que nós vamos voltar nesse assunto depois, quando estudarmos o livro de Daniel, logo a partir do domingo que vem, se Deus quiser. Mas ele fala umas coisas aqui para a nossa instrução, é um aperitivo aqui do livro de Daniel para vocês, né? Ele diz em Daniel 4,35: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Só isso, só esse pensamento. Todos os moradores da terra estão debaixo das mãos de Deus. Ele é a autoridade que governa sobre a terra. E segundo a vontade dele, ele opera. Então, ganhou Biden ou Trump, se virar no tapetão e o Trump ganhar, né? Olha, isso aí, ou aqui Bolsonaro ganhou, podia ter ganho o Haddad, na próxima não sei quem vai ser. Nós procuramos votar naquele que nós achamos que é o melhor. Não para impor uma agenda cristã sobre a população, de jeito nenhum, porque a população não é cristã, mas para defender pelo menos aqueles que estão morrendo inocentemente, isso nós devemos fazer. Mas, independente de quem vai ganhar, mas ganhou um abortista, agora o Brasil vai abortar. Você não controla isso, o que você vai fazer? Montar um exército e invadir o Planalto? Não, você entrega nas mãos de Deus, porque é Ele que governa sobre as nações. Se ganhou a esquerda ou se ganhou a direita, houve a participação sim do voto, né, popular, só que no final das contas quem governa é o Senhor. E a autoridade que foi instituída pela mão do Senhor, às vezes por meio das mãos de ímpios que votaram, pode ser, mas quem decretou foi o Senhor, segundo a palavra de Deus. Ele é que governa sobre os reis da terra, sobre as pessoas. Então, se ele permitiu que ganhasse, vamos supor que amanhã ganhe um abortista no Brasil. A vontade do Senhor não é que se pratique abortos, ele proíbe isso. Mas se ele permite que haja um líder abortista, porque ele quis, ele tem um plano por trás disso. Você deve fazer a sua parte, votar contra. Uma vez que ganhou, você se submete, porque ele é o seu presidente, porque ele é o seu governador, você obedece às autoridades. Não naquilo que é errado, não vai praticar o aborto, mas você vai obedecer às autoridades. Assim que a palavra de Deus nos ensina, nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque não existem autoridades que não tenham sido instituídas por Deus. Eu sei que existem cristãos que discordam de mim nesse ponto, eles acham que nós devemos fazer uma revolução, que nós devemos derrubar autoridades que consideramos iníquas, mas eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia o ensino da submissão à autoridade, quer seja ela boa ou má. Até pelo exemplo de Daniel, ele se sujeitava aqui, seus 3 amigos se sujeitavam a Nabucodonosor, como os apóstolos se sujeitavam à autoridade dos Césares, e nós vamos confiando no Senhor. Hoje vivemos numa democracia em que você pode votar e expressar a sua vontade. Se a sua vontade não é a maioria na democracia, paciência, né? Mas nós vamos orar para que haja liberdade de culto e para que o Senhor nos livre de situações como o aborto, por exemplo, né? Que não seja legalizado no nosso país e que haja nossa liberdade de manter a nossa expressão de fé. Bom,
Isso é só uma introdução aí, né? Parênteses, vamos votar daqui a pouco, né? Então vote com consciência dentro daquele que você tem capacidade para votar. Como eu falei, você não entende de muitos assuntos administrativos e econômicos, mas de moral você entende. Então não vote em quem é comprovadamente corrupto, senão você está sendo cúmplice de uma corrupção, né? Então coisas desse tipo você deve ponderar, né? Vamos para o livro de Ezequiel. Essa situação de governos humanos injustos só vai se corrigir pelas mãos de Deus no governo do rei Messias. Do rei Messias judeu que virá governar sobre a terra. Desculpem aqueles que não gostam de judeus, mas o rei Messias é judeu, Jesus Cristo é judeu. Ele vem para reinar, ele vem sobre Jerusalém, vai reinar sobre a terra inteira. Ele é o salvador do mundo inteiro, de todos os povos. Mas não posso negar que ele é judeu, tá? O Messias é judeu, a salvação vem de Israel. Lembra que Jesus disse isso para a mulher samaritana, né? Então nós chegamos a um ponto em que estávamos discutindo a vida e o culto no milênio, né? Nós falamos bastante sobre isso na semana passada. Falamos sobre os sacrifícios no milênio, questões complicadas que eu não vou retornar aqui para justificar por que tem isso no texto, né? Se alguém perdeu a aula passada, pega o vídeo que está no canal do YouTube, canal do Érico Rempel no YouTube, tem o vídeo da aula passada, onde nós discutimos detalhadamente o que são esses sacrifícios descritos no final do livro de Ezequiel. Então tá lá, quem tiver curiosidade a respeito desse ponto. Hoje o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ler do jeito que está, né? Do jeito que está descrito. Eu vou ler só para finalizar o livro e com um ponto em mente, um aspecto aqui bastante importante em mente. Essa semana eu estava lendo um teólogo amilenista, que não acredita no milênio, que Cristo reinará na Terra, e ele discutindo essas passagens do Velho Testamento, de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias e outros, que falam sobre o reino de Deus na Terra. Ele diz: eu creio que isso não é o reino que os pré-milenistas falam, ele é simplesmente um reino como o estado eterno. Quando Cristo voltar, haverá novos céus e nova terra, e aí a vida aqui na terra vai ser um paraíso, né? Entenderam a diferença? É o seguinte: todos os cristãos creem que Jesus vai voltar. Sim, Jesus vai voltar e vai haver novos céus e nova terra. Vai ter um juízo final, os ímpios vão ser condenados, os justos vão prosperar. Então, isso aí todo mundo crê. Só que alguns acham, nós que somos pré-milenistas, cremos que Jesus vem para reinar aqui na terra antes do estado eterno. Ele vem derrotar o anticristo e reinar aqui nessa terra que nós conhecemos, que vai ser uma terra, sim, restaurada, com novas condições de vida, mas que terá Cristo governando. Tá? Depois deste período, que segundo o Apocalipse 21 nós cremos que dura 1000 anos, 21 ou 20, agora fiquei na dúvida. Dura 1000 anos, depois disso haverá o juízo final, e aí novos céus e nova terra. Tá? Existe, antes dos novos céus e nova terra, existe um período onde as profecias do reino para Israel se cumprem, onde Israel vai ter a paz com relação aos seus inimigos, mas que ainda não é o céu, tá? Não é assim um estado onde as pessoas são imortais, todas são imortais, tudo, ou então não existe pecado, não existe morte. Isso é o estado eterno, né? Novos céus, nova terra, não existe pecado, não existe morte, não existe só os santos habitando. O reino de Cristo milenar, ele é um tempo, um período onde ele está governando sobre o mundo com pessoas que podem gerar filhos, que podem crescer, envelhecer e morrer, tá? Então não é o céu ainda. Também não é uma super igreja. Alguns pensam, mas isso vai ser como uma igreja, né? Todo mundo em Cristo, todo mundo com o Espírito Santo, todos salvos, glorificando a Deus. Não necessariamente. Você até pode ser que no começo seja todo mundo salvo, entra todo mundo salvo no milênio. Mas essas pessoas vão gerar filhos. Os filhos precisam se converter, né? E filho de crente não é crente necessariamente, né? Então,
vai haver pessoas salvas e pessoas incrédulas. Não é uma super igreja. Existem nações com pessoas incrédulas e com pessoas crentes. Só que Cristo está governando. Então existe um governo justo, um governo correto. Então esse é o estado que nós cremos que é o milênio. E é uma interpretação necessária para você entender essas profecias do Velho Testamento. Então, para fazer uma contraposição a essa ideia de que esses profetas estão falando do céu ou dos novos céus, nova terra, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma comparação nessa manhã, ponto a ponto, das diferenças entre o milênio, a vida no milênio, e a vida nos novos céus e nova terra. Sim, no futuro, para a eternidade, a gente vai estar morando na terra também, nos céus, na terra. Não sei como vai ser isso, né? Se você pode comprar um ticket para ir para o céu. Agora eu quero passar uma temporada de férias no céu. Eu vou para o céu, né? Fico ali 3 meses no céu. Agora estou com saudade da terra, vou para a nova terra lá conhecer. Não sei como é que vai ser no estado eterno isso, mas eu sei que tem novos céus e nova terra, né? E existe vida na terra, nos novos céus e na nova terra. Só que então eu quero comparar como é que é a vida na nova terra do estado eterno com a terra restaurada e abençoada do milênio. Para quê? Para que você tenha a sua esperança bem focada naquilo que você espera que vai acontecer, que Deus tem prometido para você na sua vida, e para você não fazer confusões com textos da Bíblia, né? De repente você está lendo um texto ali, você acha que é o céu, de repente, coisa esquisita aqui, né? Eu acho que o céu não vai ser assim. E de fato não vai, né? Porque não é o céu que você está lendo, você está lendo o milênio, sobre o milênio, né? Então, por exemplo, a gente vai comparar vários textos hoje, uma aula assim, a gente vai abrir vários textos, né? Vamos começar com mortes, diferenças entre o milênio e a nova terra. Então, mortes. No milênio você tem muitas mortes acontecendo, tá? No milênio haverá mortes. Para começar, mortes de animais. Nós já falamos isso domingo passado, Ezequiel capítulo 43. Se você ler aí do 18 até o 27, fala de muitos animais morrendo. E o Senhor me disse, Ezequiel 43, 18, e o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás um novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. No 2º dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado. Assim vai. Então só aqui você tem bode, você tem, vamos só recordar aqui, né? Você tem os holocaustos, que ele diz que são carneiro e bode, pelo menos novilho, né? Cordeiro, novilho, bode, animais morrendo, sangue, né, sendo derramado. Então tem morte aqui. Tem morte aqui. Mas no milênio tem morte de animais. Mas os animais no milênio não vão ser todos mansos assim, é aquela história lá do leão comendo junto com a palha junto com o cordeiro, ou a criança enfiando a mão no buraco do basilisco e nada acontecendo, né? Coisas que falam no livro de Isaías. Sim, cremos que vai haver paz entre o reino animal e os homens durante o milênio, né? Não creio que os animais vão estar comendo os homens, né? Mas os homens vão estar comendo os animais, tá? Você tem, não há razões para você pensar que durante o milênio as pessoas serão vegetarianas, tá? Nenhuma razão para você pensar isso. Nunca foram nos tempos de Moisés. Eles eram nos tempos de Adão, né, até o dilúvio. Depois do dilúvio Deus autorizou comer animais. De lá para cá nunca foi pecado comer animal, né? Tem certos animais que eram proibidos lá na lei de Moisés, mas os sacerdotes se alimentavam das ofertas, né? Então, eu sei que muitos vegetarianos têm como princípio assim não fazer mal aos animais, né?
Coitado do animal, não vamos matar, né? Você não deve judiar de animais. Eu adoro animais, sempre tive cachorro, gato, tudo mais, né? Mas não, você não pode criminar uma pessoa porque ela come animal. Porque até Jesus comia animais, ele comia peixe, não comia? Então, se Jesus matava um peixe e comia, ele é Deus. Se Deus, Jesus, matava e dava para os discípulos comerem, como é que você vai dizer que isso é imoral? Você matar um animal? Vira também, acaba virando, porque você tem um cunho religioso por trás disso. Se for só de questão de dieta, tudo bem, né? Se é questão só de dieta, tudo bem. Você acha que você se sente melhor não comendo, então, para não ter uma dieta que você acha que é mais saudável, nenhum problema. Se você acha que é pecado, você está profundamente enganado. Profundamente enganado. Na Bíblia, os homens de Deus e o próprio Deus comem animais, matam e comem. Não entre com essa ideia de que a vida de um animal vale tanto quanto a vida de uma pessoa. Quem tem esse pensamento é quem não acredita em Deus e acha que nós viemos dos animais simplesmente, que nós não temos um espírito diferente, tá? Essas pessoas acham que a vida do homem vale tanto quanto a vida de um macaco. Mas na palavra de Deus não é assim. O macaco não foi feito à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, o macaco não tem um espírito eterno que adora a Deus. Então, você tem autorização bíblica para comer, e no milênio, ao que tudo indica, vai continuar, né? Continuam-se essas... o próprio Deus, em Isaías, fala de Deus vindo e servindo um banquete para o seu povo no milênio, e ali um banquete com gorduras e tudo mais, né? A gordura você só tira quando você mata um animal, né? Então, tem morte de animais no milênio. No milênio também tem morte de pessoas. Ezequiel 44, 25. Ezequiel 44, 25. Aqui falando de como será o serviço dos sacerdotes, né? E ele fala assim: não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. Então, o sacerdote, para entrar no serviço do templo, ele não podia estar contaminado com um cadáver, né? Não pode tocar num cadáver, né? É uma contaminação cerimonial isso aqui, tá? Não é uma contaminação espiritual, é uma contaminação cerimonial. Então, não deveria haver essa contaminação física cerimonial. Não pode tocar no cadáver. Agora, se morreu pai, mãe, filho, irmão, aí pode, né? Há uma exceção que Deus abre aqui na lei para que se toque no cadáver deles. Isso para o sacerdote, não para as pessoas em geral, mas para os sacerdotes, né? Bom, se existe cadáver, né, você está falando isso é porque senão vai ter gente morrendo, né? Se não tivesse gente morrendo, não precisava dessa lei. Não, mas que pessoas vão morrer no milênio? O Isaías fala que pessoas vão morrer no milênio, né? Isaías 65. E versículo 19. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz, nem choro, nem de clamor, nem de voz, nem de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aí continua descrevendo situações aí no estado do reino de Deus. Então, é difícil você pegar um texto desses aqui e você aplicar os novos céus e nova terra. Porque, como assim? Nos novos céus e nova terra a pessoa vai viver 100 anos depois morrer, né? Assim, o que ele está dizendo é que quem morrer com 100 anos vai ser considerado que ele morreu jovem, né? Que pena, né? Morreu com 100 anos. Por que será que morreu? Eu acho que ele pecou, foi amaldiçoado, né? Então, é uma situação que não faz sentido você associar isso com o estado eterno. O estado eterno. É um período de novos céus e nova terra, sim, porque o milênio é um período de novos céus e nova terra, mas ainda não é o estado eterno. Um período, sim, de reformulação, restauração da natureza e tudo mais.
mas não é o estado eterno, porque no estado eterno, como é que vai ser? Apocalipse 21:4. É possível pecar no milênio, né? Ele falou de maldição, falou de pecado, falou de morte. No estado eterno não tem isso. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Então, aqui está falando, vi o novo céu e nova terra, versículo 1 fala, né? Do estado eterno. Se você for ler a sequência aqui, é logo depois do juízo final. Você tem, na sequência do Apocalipse, você tem, no Apocalipse 20, logo no começo, Satanás sendo preso por 1000 anos, você tem o reino de Deus por 1000 anos, depois Satanás solto e derrotado, e depois você tem o juízo final, e depois novos céus e nova terra. Essa é a sequência. Milênio, juízo final, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra não tem morte, milênio tem morte. Essa é a leitura literal da Bíblia, a conclusão que se chegasse. Se você não fizer a leitura literal, você vai ter diversas dificuldades para se virar com isso daí, né? Como é que você encaixa os textos aí? Até hoje eu não encontrei alguém que não adotasse a leitura literal da Bíblia e que conseguisse explicar ponto a ponto essas coisas. A leitura literal permite que você explique a Bíblia inteira ponto a ponto, tá? Alguém pode discordar dessa interpretação, mas eu garanto para você consegue explicar a Bíblia inteira ponto a ponto. Ah, irmão, quer dizer que você sabe tudo da Bíblia? Não sei tudo da Bíblia. Claro que tem um monte de passagens que a gente não sabe, mas eu tenho uma explicação possível para tudo. Eu não sei se realmente é isso, mas eu tenho uma explicação possível para tudo. Por quê? Porque tem lógica essa leitura. Essa leitura tem lógica, né? Então, se é realmente aquilo, a gente vai ver no dia, mas pelo menos não fico perdido, né? Eu tenho um direcionamento e que respeita o texto. É um direcionamento que não vai violar o texto. Eu estou só seguindo a leitura literal da coisa, né? Então, eu consigo fazer sentido da Bíblia. Ela faz sentido, né? Então, eu encontro aqui morte no milênio e ausência de morte no estado eterno. Outra coisa, o templo. Nós falamos muito sobre o templo no milênio, né? Na aula passada. Ezequiel 43. Ezequiel 43, versículos 4 a 7. Toda interpretação tem suas dificuldades, tem dificuldades para encaixar certos textos que a gente não entende, mas existe uma linha que é mais consistente. E eu creio que essa linha é a leitura com uma leitura mais literal, gramatical, histórica da Bíblia. Então, você tem aí no Ezequiel 43, versículos 4 a 7, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente, o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, etc, etc. Tá? Ele está falando de um lugar, de um trono aqui que eu vou habitar com o meu povo. Então, lugar santo, templo, habitação visível de Deus. Deus vai deixar de ser onipresente? Agora Deus é pequeno, ele fica ali, cabe naquele templo ali, naquele prédio? Não, Deus continua sendo onipresente, ele está em todo lugar. Mas existe um lugar para a manifestação visível da glória de Deus, que no passado foi o templo em Jerusalém, no milênio vai ser o templo em Jerusalém. Tá? Esta é a descrição feita aqui do livro de Ezequiel, capítulo 43.
Então tem um prédio, né? Fala desse prédio aí. O prédio é descrito já desde o capítulo 40 em diante, né? A gente não vai repetir isso, né? Mas várias passagens aí nos capítulos 40 até 46 que descrevem esse prédio no meio do povo de Israel. Não é assim, ele não fala que é o povo o templo, né? Nós somos templo do Espírito Santo, né? Cada um de nós é, né? Coletivamente a igreja é, mas aqui ele está falando de um lugar onde tem um trono, onde ele habita com o seu povo, e que, se você volta no capítulo 40, ele diz que é em Jerusalém, né? Então é uma descrição muito física que ele dá das paredes desse templo, como é que são e tudo mais, né? E aí, quando você compara com o estado eterno, no Apocalipse 21, 22, Apocalipse 21, versículo 22. Tem templo nos novos céus e nova terra? Existe templo nos novos céus e nova terra? Apocalipse 21, versículo 22, ele está descrevendo a nova Jerusalém, que desce dos céus no estado eterno. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Muito claro, não tem templo na nova Jerusalém que desce dos céus no estado eterno. Não vi santuário. Ezequiel diz: eu vi o santuário. João diz: eu não vi o santuário. Será que você percebe uma diferença entre as duas narrativas? Um diz: eu não vi, e outro diz: eu vi, né? Porque é outra situação. Não é a mesma passagem, não é o mesmo evento. Um é no milênio, o outro é no estado eterno. No estado eterno, o Deus Todo-Poderoso é o santuário, né? O seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Eu acho bonito essa união do Cordeiro, Jesus Cristo, com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Os dois são o tabernáculo, né? Os dois são o santuário. Ele mostra uma união do Filho com o Pai indescritível para nós, né? Não dá para você separar isso aqui em dois deuses, por exemplo. Não são dois deuses. É um Deus em duas pessoas, na verdade três, né? Que é o Espírito Santo, é a terceira pessoa. Mas eles são o santuário, não são os santuários. Eu vi dois santuários, um era o Cordeiro e o outro era o Deus Todo-Poderoso. Não, ele viu um santuário. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o santuário, né? Então, você viu o seu santuário. Este santuário, nós faremos parte desse santuário do estado eterno. Lembra que nós vamos olhar um pouco o sacerdócio aqui daqui a pouquinho, do milênio? No milênio entram os sacerdotes para servir lá no templo. No estado eterno, todos nós fazemos parte. Olha o Apocalipse 3. Então os irmãos têm que perceber essa diferença. Existe uma realidade diferente no milênio e em relação ao estado eterno. No milênio você tem, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 12, promessa à igreja de Filadélfia, a igreja fiel ao Senhor. Versículo 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isso é uma promessa para nós. Nós somos igreja, promessa para a igreja fiel. Você vai fazer parte deste templo do estado eterno. Esse templo que é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós seremos o quê? Colunas nesse templo. É uma linguagem figurada. Não é que você vai se transformar numa pedra, numa coluna, né? Mas você vai ser coluna. Nós hoje somos pedras desse templo, né? Como é que é a descrição de Deus sobre a igreja do Novo Testamento? Você tem um alicerce, que são a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, diz a Bíblia. E desse alicerce, Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é a principal pedra de esquina, a pedra angular, pedra fundamental desse alicerce. E nós somos pedras desse edifício.
No estado eterno, também, Jesus Cristo, né? E Deus são o templo, mas nós somos colunas nesse templo. Uma linguagem bonita, simbólica, poética da nossa união com Deus no estado eterno. No milênio tem um prédio mesmo, onde a glória de Deus se manifesta. É diferente. E tem um sacerdócio também. O sacerdócio no milênio é descrito também ali no Ezequiel 40, né? Tem um nome importante aqui desse sacerdócio, que é o Zadok. Já mencionei ele da outra vez. Ezequiel 40, versículo 46. Vamos ver o 45 também. Ele me disse, Ezequiel 40 e 45. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Aí ele vai dizer a extensão da medida dessa região. Então você tem sacerdotes, levitas, que cuidam ali do serviço do templo, mas do altar, oferta de sacrifício, só os levitas da casa de Zadok. Casa de Zadok, né? Então, quem é Zadok? Quem é Zadok? Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Vamos voltar no tempo. Volte ali para 1 Crônicas, capítulo 6. Eu sei que as pessoas geralmente não têm paciência de ler genealogias, né? Quando chega nas genealogias, você pula, né? Eu não pulo, eu leio as genealogias e a gente aprende muita coisa que te ajuda a entender a Bíblia, sabia? Eu sei, não é para todo mundo a paciência de ficar lendo e relendo as genealogias, mas eu não pulo, eu leio. E você tem em 1 Crônicas, capítulo 6, não é sempre que eu leio, às vezes eu pulo também, né? Vou ter que ser sincero, mas muitas vezes eu leio a Bíblia toda e não pulando as genealogias. 1 Crônicas 6, versículos 3 até 8. É uma genealogia de Levi. Genealogia de Levi. O versículo 3 diz: os filhos de Arão são Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Veja só, Arão. Separa aí, Arão era irmão de Moisés, né? De Arão vem os sacerdotes. Não é de Moisés. Não é da linhagem de Moisés, é da linhagem do irmão dele, Arão. E de Arão teve Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Morreram por quê? Não é esse o caso. Não. Fogo estranho. Eles tinham diversos problemas, né? O fogo estranho ofereceram ao Senhor, morreram. Eleazar foi fiel ao Senhor, gerou Finéias. Olha só. Então Finéias é quem? Finéias é neto de Arão, né? E Finéias a Abisua. Quem foi Finéias mesmo? O que Finéias fez de interessante, de marcante na história de Israel? Finéias. Quem foi Finéias? História de Balaão. Eu mencionei domingo passado, mas brevemente assim. História de Balaão. O que o Finéias fez? O povo estava pecando, estava se prostituindo no deserto. Balaão mandou prostitutas para contaminar o povo. O povo se reuniu, Moisés reuniu o povo para se arrepender daquele pecado. O povo está todo ali, o arraial de Israel, milhões de pessoas era o arraial. E reunido ali para se arrepender, chorar pelos seus pecados. De repente um dos príncipes de Israel vem com uma das cananitas ali, uma moça importante, filha de um dos príncipes dos cananeus. Não lembro o povo agora qual que era. Isso aí a gente pode ler no Números 25. E ele traz essa mulher para dentro, passa no meio do povo, na frente do povo que está ali chorando e se arrependendo. Ele passa com essa moça e entra numa tenda para se prostituir com ela ali, afrontando o Senhor. O que o Finéias fez?
Ele pega uma lança, vai lá e crava os dois. Linguagem sanguinária, né? A linguagem da Bíblia é sanguinária. Os homens eram fortes, eram sanguinários, né? É uma época diferente, né? Politicamente totalmente incorreto. Mas ele fez isso, e Deus diz, ele aplacou minha ira por causa disso. Então ele faz uma aliança, ali, Números 25, versículos 10 a 13. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Tá? E versículo 12: Portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele a sua descendência depois dele terão a minha aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo do seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então esse é o Eleazar, Finéias, descendente de Eleazar, filho de Eleazar. Então tem uma aliança com ele, ele vai ser sempre sacerdote na minha casa. Aí você volta lá em 1 Crônicas, estávamos lá no 1 Crônicas 6, né? 1 Crônicas 6, versículo 3, então vimos o 3, o 4, então Eleazar gerou Finéias, e Finéias a Abisua, Abisua gerou Buqui, Buqui Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías a Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias a Aitube, Aitube gerou a Zadok. Pronto, chegamos no Zadok. Então o Zadok é da linhagem do Finéias, é uma linhagem sacerdotal que foi obediente ao Senhor, teve zelo pelo Senhor. Então essa linhagem que inclui o Zadok tem promessa de Deus de que eles vão ser fiéis, eles vão estar sempre no serviço do Senhor, tá? E aí esse Zadok foi justamente o sacerdote que ungiu Salomão como rei de Israel. Então, ele serviu fielmente a Davi, serviu fielmente a Salomão. Ele está debaixo dessa promessa. Depois Deus vai refinar essa aliança que ele fez com Finéias no 1 Samuel. 1 Samuel, importante esse 1 Samuel para você entender o milênio. 1 Samuel capítulo 2. Primeira Samuel 2, versículo 30. Primeira Samuel 2:30. Portanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, falando para os descendentes de Arão. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço. Aqui ele está falando para o sacerdote Eli, que era da linhagem de Arão, o sacerdote de Arão, mas está falando: olha, não vão ser todos os descendentes de Arão que vão me servir, não. Eu vou cortar o teu braço, e o braço da casa do teu pai, linguagem figurada aqui, né? Quer dizer que você vai deixar de ser sacerdote, para que não haja mais velho nenhum da tua casa, eles vão morrer. E verás o aperto da morada do Deus há um tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho na tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para... Não, isso aqui a gente pode pular para o versículo 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Olha aqui, um sacerdote que vai andar diante do ungido para sempre. Quem é esse?
Alguns podem pensar, é Jesus o sacerdote, sumo sacerdote? Não, Jesus é o ungido. Jesus é o ungido desse texto. Ele é o rei Messias, o rei ungido, é Jesus. Quem é o sacerdote que vai andar com Jesus eternamente da linhagem de Arão por Finéias, linhagem de Arão via Finéias? Zadok. É o nome que está falado ali no Ezequiel, né? É um sacerdote da linhagem de Zadok. Quem que vai ser? Zadok ressuscitado? Não sei, mas é alguém da linha de Zadok, da linhagem de Zadok. Vai ter algum sacerdote ali que vai ser da linhagem de Zadok, Finéias, Zadok, que vai andar com o Messias para sempre, até o fim da aliança, né? É o fim do mundo, vamos dizer assim, né? Que vai haver novos céus e nova terra depois disso. Ok? Então você tem esse sacerdócio aí. O sacerdócio levita durará enquanto houver dia e noite. Jeremias 33. Como é que você faz sentido deste texto de Jeremias 33 se você não adotar uma leitura literal, né? Jeremias 33, 17 a 21. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Isso eu sei, Jesus, da linhagem de Davi, ele vai se assentar no trono durante o milênio, né? Ezequiel 33, versículo 17. Não vai faltar descendente de Davi no trono, Jesus. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Aí as pessoas não gostam dessa parte, né? Isso aqui eu não entendo, né? Eu não gosto. Então, essa parte faz parte também da mesma promessa. Então, junto com Jesus tem Zadok. Receba os dois aí, né, na profecia, né? Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus? Bom, assim vai. Então ele diz: olha, enquanto tem dia e tem noite, vai ter filho de Davi no trono e sacerdotes levitas oferecendo o holocausto. E no estado eterno tem sacrifícios? Tem animal morrendo no estado eterno? Não tem animal morrendo no estado eterno. Mas e essa promessa aqui? Essa promessa é enquanto houver dia e noite. Existe dia e noite no estado eterno? Como é que é? Não vai haver. Você não precisa de sol, não precisa da lua, né? Vamos ver no Apocalipse? Não tem santuário, não tem sacrifícios, não tem pecado, não precisa de nada disso. E também a aliança durou enquanto durou dia e noite, né? No milênio tem dia e noite, então tem levitas. No estado eterno não tem dia e noite, então não precisa de levitas. A aliança durou enquanto houve dia e noite. Apocalipse 21, 23 a 25. Vamos ver o 22 também, a gente já leu isso aqui, mas Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ele não precisa de sol nem de lua, a luz vem do Senhor. Versículo 25: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória das nações. A luz vem de Deus, que ilumina a terra. Não tem sol nem lua. O que nos leva a pensar que no estado eterno provavelmente a terra é plana, né? Porque se a luz vem do templo, ilumina a terra toda, então no céus não, a terra é plana. Hoje, eu sinto dizer que a terra é esférica, para quem não concorda, mas no estado eterno, o que tudo indica, vai ser plana, né? O mar. Tem mar no milênio. Ezequiel 48,
versículos 8 em diante. Aqui é uma descrição dos limites da terra de Israel, dividida para as tribos de Israel. 12 tribos, ele fala, olha, você vai dar essa porção da terra para a tribo de Ruben, essa para Simeão, essa para Issacar, essa para Zebulon, e assim vai. Aí chega lá, num certo momento, ele fala assim, Ezequiel 48, versículo 28. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Está descrevendo a terra. Vai haver nação de Israel, vai haver tribos de Israel divididas conforme a terra, e ele está dizendo a parte geográfica aqui, que é para uma certa tribo. Mas fala do Mar Grande, então no milênio tem mar. Existe mar no estado eterno? Apocalipse 21. Apocalipse 21, capítulo 1, versículo 1. Vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ah, a Bíblia está se contradizendo, alguém vai dizer. Não, é você que está lendo errado. Porque num lugar não está falando do nova terra, num lugar está falando do milênio. O outro lugar está falando dos novos céus e nova terra. Então, no milênio tem mar, no novos céus e nova terra não tem mar. Ah, mas eu gosto de ir na praia. O problema é seu, no milênio, no novos céus e nova terra não tem praia. Estado eterno, então, não tem mar. Nova Jerusalém. Como é a diferença da Nova Jerusalém do milênio para a Nova Jerusalém do Estado Eterno? As duas têm uma Jerusalém aí gloriosa, né, com o rei Messias ali reinando. Ezequiel 48, então a gente não vai ler, porque o texto é bastante detalhado, longo, os irmãos podem ler em casa, mas no Ezequiel 48 existe uma descrição da Jerusalém do templo do Messias. Ezequiel 48 fala disso. E versículo 8 até 20 vai dizer aí várias medidas associadas com a terra. Você tem ali tribo de Judá, depois você tem uma porção para os sacerdotes, e dentro dessa porção, dessa área para os sacerdotes, existe um templo descrito ali, e esse templo ele tem uma certa extensão descrita. A dimensão do templo você pode encontrar no Ezequiel 45, você vai ver lá que é 500 côvados por 500 côvados, mais ou menos 250 metros por 250 metros é o tamanho do templo. Depois no Ezequiel 48, versículo 15 a 17, diz assim: na Nova Jerusalém, na parte civil da cidade, né, mas os 5.000 côvados que ficaram de largura diante dos 25.000 serão para uso civil da cidade. Então você tem a parte religiosa, que é o templo, né, e você tem a parte civil da cidade de Jerusalém. Para habitação e para arredores, a cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500, o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente também 250. Então você tem a medida da cidade aqui. Medida da cidade em côvados. Isso dá 5.000 por 5.000 côvados, a cidade quadrada, a cidade. Dá mais ou menos 2,5 km por 2,5 km. É uma cidade pequena. 2,5 km por 2,5 km. Essa é a cidade de Jerusalém no milênio. Essa é a descrição da cidade que está aqui em Ezequiel. Não é a descrição da cidade do tempo de Jesus. Não adianta você fazer essa comparação, não vai bater. Essa cidade quadrada aqui é a Jerusalém do tempo do milênio. E o estado eterno, qual o tamanho da cidade? Você vai encontrar isso lá em Apocalipse. Estado eterno, Apocalipse 21. Versículos... Bom, tem toda uma descrição a partir do versículo 9, né? De 9 até o 22 vai te dizer quais são as... Eu esqueci de ler ali, mas lá no Ezequiel nosso tempo está acabando, né? Mas lá no Ezequiel ele dá também os nomes das portas da Nova Jerusalém. No milênio tem os nomes das 12 tribos de Israel.
Elas estão na base da cidade ali, nas portas, não lembro se é na base ou se é em cima das portas, as 12 portas da cidade, você tem os nomes das 12 tribos de Israel. Na Nova Jerusalém do Estado Eterno, você tem 3 portas de cada lado também, versículo 12 do Apocalipse 21, tinha a grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui você tem 24 nomes representados nessa cidade, que não tinha. O Velho Testamento no milênio é só 12. Nova Jerusalém do Estado Eterno tem 24. 12 da tribo de Israel, 12 dos apóstolos, representando os santos do Velho Testamento e santos do Novo Testamento. Tá? Então, é um detalhe a mais que nos é dado aqui na descrição. Todos os santos de todos os tempos fazem parte dessa Nova Jerusalém. E aí você tem o tamanho dela, né? O tamanho vai ser no versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Aqui ele diz que também é um cubo. Não fala só de comprimento e largura, fala de altura também. Aqui é 12.000 estádios, não são 5.000 côvados. Quanto dá 12.000 estádios ao cubo? Dá 2.200 quilômetros. O outro é 2,5 km, que é 2.200 quilômetros de assim e de assado. É um cubo de aresta, 2.200 quilômetros. Gigantesco, né? Gigantesco. Cabem os salvos de todos os tempos nesta Nova Jerusalém. Então não é a mesma de Ezequiel. É outro período, é o Estado Eterno. E só para finalizar, o rio. Existe um rio. Em Ezequiel 47 você tem um rio, um texto maravilhoso desse rio aqui, mencionado no Ezequiel 47. Muitos gostam de ler, a maioria das pessoas não pensam muito sobre essas questões proféticas quando leem sobre esse rio, mas ele fala de um rio maravilhoso no Ezequiel 47. Versículo 1: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Veja que tem um templo, é milênio. O Estado Eterno não tem templo. No milênio, saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente, né? E aí, versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1.000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. E mediu mais 1.000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1.000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Existe toda uma série de interpretações aí para o significado desse rio, do ponto de vista espiritual, vida eterna, água da vida, água transbordante. A Bíblia fala muito sobre água, né? Mas existe um lado aqui de um rio descrito. Eu não vou procurar anular a visão literal também. Você tem um rio saindo de um templo. É isso que Ezequiel viu. Só estão comunicando para os irmãos o que Ezequiel viu. Você interprete como quiser, mas ele viu um rio saindo de uma cidade, de um templo. Então ele viu no milênio um rio que saía e se transformava. Ele saía um riacho, uma aguinha, mas ele virava um rio que não dava nem para atravessar mais. E esse rio, então, disse, versículo 8, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá... Opa, o mar aqui de novo, né? Não tem mar no Estado Eterno. O mar vai ficar com água potável, né? Por causa deste rio. E tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eneglaim haverá lugar para se estenderem em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Como é que você vai aplicar isso aqui aos céus, né? Não vejo como. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal.
Jesus disse que bom é o sal, né? Então tem sal no milênio também. Sim, a água do Mar Morto ficou potável, a água do mar ficou potável, mas existem charcos e pântanos ali que não ficaram potáveis, porque você precisa de sal, ali vai ter sal. Não precisa achar que a comida no milênio vai ser sem gosto, porque não vai. Você vai ter acesso a sal, pode ficar tranquilo. Tá? E junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então tem remédio aqui, natural, né? Medicina natural aqui. Não tem muito problema aqui com saúde, porque você vai ter uma alimentação saudável e você vai ter acesso a uma medicina que vem desse rio que sai do trono do Senhor. Isso aqui parece com uma descrição do Apocalipse. Parece, mas tem diferenças. Tem o templo, né? Tem a pesca, tem um monte de coisas aqui. Se você vai no Apocalipse, tem um rio lá também. E as pessoas, então, quando leem essas coisas, elas confundem as coisas. Eles pensam, é tudo a mesma coisa. Eu acho que só mudou a linguagem, assim, porque era na época, quis falar com um povo diferente, falou um pouco diferente. Sai do trono, mas não do templo. Ele não menciona templo, né? Exatamente, irmão. É no Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, não fala do pátio do templo, não, fala tem uma praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, uma linguagem muito parecida. Estado eterno, precisa de cura no estado eterno? Eu não sei se precisa, mas tem. O que significa exatamente eu não sei, mas existe aqui uma comparação muito clara com aquele rio de Ezequiel, mas é outra situação. Existem coisas ali que não se encaixam aqui. Você não precisa deformar um texto para se encaixar aqui. É como se você estivesse tentando colocar um cubo num buraco redondo, né? Não entra, né? Não, o cubo tem o seu buraco e a bola tem o seu buraco, né? Então, uma coisa é o milênio, outra coisa é o estado eterno. Esse rio, a gente encerra com esse pensamento do rio, porque a Bíblia começa com uma descrição do rio e ela termina com uma descrição do rio. Então você tem um rio no Éden. Qual era o rio do Éden? Tinha um rio. Vamos só encerrar com essa leitura do Éden. Eu acho bonita essa coerência da Bíblia ao longo da história do planeta. Deus começa com o paraíso na terra e ele vai terminar com o paraíso na terra. Você tem no Gênesis 2, versículo 10, uma descrição do Éden. Ele fala: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. E ele vai falando das divisões desse rio, versículo 13. O segundo chama-se Gion, e o nome do terceiro é Tigre. Esse rio se ramifica em outros rios, mas ele rega o Éden, ele traz saúde para o Éden, para a criação. E hoje, no tempo que nós vivemos, não temos um rio desses. Os rios são poluídos, falta água para muita gente, é um tempo difícil, mas Deus vai restaurar a saúde da natureza no milênio, e vai haver um rio que rega as regiões da terra prometida. E no estado eterno, novamente haverá um rio, o rio da água da vida. Certo? Uma coerência, tem um simbolismo sim por trás disso, de vida eterna, lógico que tem. Mas Deus escolheu nos ensinar por meio dessa figura do rio, né? E o rio haverá também no estado eterno. Tá? Então encerramos assim o nosso estudo do livro de Ezequiel. Eu estou ansioso para conhecer este rio, mas vamos antes disso conhecer o livro de Daniel, um livro fascinante. Daniel é sensacional, né? Um dos livros favoritos das crianças, dos adultos, de todo mundo, né? Vamos, se Deus quiser, a partir do domingo que vem, com esse livro. Irmão Robson, pode orar para encerrar para a gente?